Bom, vamos lá então. Lá na página 65, exercício 3 fala o seguinte: algumas hipóteses sobre o surgimento da vida no planeta. Mas, de maneira geral, pode-se dizer que as condições favoráveis para o desenvolvimento da vida no planeta foram a presença de água, condições atmosféricas e temperaturas adequadas, além da fonte de ferro e oxigênio? Não, né? A gente nem ouviu falar a respeito disso, de ferro e oxigênio, pelo menos não no início. A presença de gás carbônico, condições atmosféricas e temperaturas adequadas, além da fonte de nitrogênio e carbono? Também não, né? A gente não falou nada a respeito desse processo inicialmente. Presença de água, condições atmosféricas e temperaturas adequadas, além de fontes de nitrogênio e carbono. Sim, né? Porque inicialmente formou-se os coacervados. Lembra que a gente viu? Uniu-se os componentes inorgânicos para formar os componentes orgânicos. Então está correto. Leia as assertivas a seguir e classifique-as em verdadeiro ou falsas. Pela hipótese da evolução química, a vida teria se originado no planeta a partir das modificações lentas e graduais da matéria inorgânica disponível. Verdadeiro, né? A gente já tinha visto. Quando a Terra surgiu no planeta, quando a vida surgiu no planeta, a temperatura e as condições atmosféricas da Terra eram idênticas às atuais. Não, eram diferentes, né? Foi por isso que levou um processo gradativo de evolução da vida no planeta. A teoria da panspermia indica que a vida se originou fora da Terra, em outro ponto do universo, sendo trazida à Terra por cometas e meteoros. Verdadeiro. Os mecanismos básicos de reprodução e metabolismo dos seres vivos se originaram posteriormente de um organismo primordial. Sim, né? Então, o processo reprodutivo veio posteriormente ao surgimento de um organismo primordial, por isso que a teoria da biogênese é tão importante. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tudo bem? A outra questão, na página 65, fala o seguinte: observe as imagens a seguir e responda à questão. Qual hipótese para a origem da vida está representada na imagem? Trata-se da visão aceita pela comunidade científica atualmente? Então, dizia que os seres vivos teriam se originado então da matéria bruta, né? Que seria o caso aí um bando de roupa originando moscas, tá? Então, essa teoria é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. É a mais aceita atualmente? Não. Tá, mas aceita atualmente é que a vida só pode ser originada de um indivíduo anterior, né? De um outro ser vivo anterior. A 6 fala o seguinte: leia a tirinha a seguir. A bactéria Jurandir vai se dividir em 2. E aí se divide. Temos um problema. Quem vai ser o Jurandir Júnior? O processo de produção mostrado na tirinha pode exemplificar qual teoria sobre a origem dos seres vivos? A teoria da biogênese. Afinal, um ser vivo só pode ser originado, né, de um ser vivo pré-existente. Esse outro exercício é o exercício 2, lá da página 69, tá? Da parte de reprodução assexuada. E ele fala assim, ó. Descreva qual tipo de reprodução assexuada está sendo representada pelo protozoário na tirinha. Então, uma ameba fica muito chique usando cinto e ela se divide em dois, né? Porque não pode apertar muito que ela se divide em 2. Qual que é o exemplo de reprodução que a gente tá vendo aqui? Bipartição, né? Onde o indivíduo duplica todo o seu material genético, duplica todas as suas estruturas celulares e origina 2 indivíduos diferentes. Então, é a bipartição. Exercício 3. Sobre as formas de reprodução assexuada, é correto afirmar que na reprodução assexuada, há dependência de 2 indivíduos para se gerar um indivíduo? Não, né? Se é reprodução assexuada, eu preciso de um indivíduo só. Não há dependência de 2 indivíduos para gerar um novo indivíduo, o que é um clone do original. Exatamente, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, tá? Por que não pode ser a C? Porque fala que é a dependência de 2 indivíduos para gerar um novo indivíduo. E na D fala que não é a dependência de 2 indivíduos, que não é um clone. Leia as alternativas a seguir e classifique-as como verdadeiro ou falso. A reprodução assexuada é observada apenas em organismos unicelulares. Não é verdade, tá? É uma alternativa falsa. Alguns organismos apresentam reprodução assexuada e sexuada. Verdadeiro, né? Principalmente aqueles que conseguem alternar dependendo se tá bom, né, o ambiente ou não. A reprodução sexuada ocorre somente com a presença de 2 progenitores. E aí? Não, porque o organismo pode ser hermafrodita, tá? E fazer aí a autofecundação, que a gente chama. Raro, mas acontece. Os seres vivos produzidos por reprodução assexuada são clones. Verdadeiro. Partenogênese é o nome dado a um tipo de reprodução sexuada. Não, partenogênese é um tipo de reprodução assexuada, tá? Na página seguinte, a gente tem esse exemplo, então, né? Falando uma tirinha, se o rei Salomão fosse uma planária.
Majestade, essas duas assexuadas disputam o mesmo bebê. Corte o bebê ao meio, um pedaço para cada uma. E as duas ficaram felizes, tá? Não foi essa realmente a história do rei Salomão, mas, né, deu para entender. Assinale a opção que representa o tipo de reprodução ilustrada na tirinha. Nós temos, então, uma fragmentação, tá? É o modelo de reprodução ilustrado aqui que as planárias fazem. Exercício 7. Observando a imagem, é possível concluir que rainhas e zangões nascem via reprodução sexuada? Não, a gente já falou que o zangão nasce via reprodução assexuada. Rainhas e operárias nascem via reprodução sexuada e os zangões nascem por reprodução assexuada. Exatamente, tá? Então, essa seria a opção... Essa seria a nossa opção aqui, alternativa B, tá? Zangões e operários nascem via reprodução sexuada, não. E rainhas nascem via reprodução sexuada, enquanto as operárias nascem por reprodução assexuada. Não, as fêmeas sempre por um modelo e os machos por outro. Há dois tipos de reprodução na natureza, a assexuada e a sexuada. Acredita-se que as espécies que reproduzem de modo assexuado são mais suscetíveis à extinção. Por quê? Porque elas são clones, né? E, consequentemente, elas têm menor variabilidade genética, tá? Então, realmente, isso é uma afirmativa, realmente isso é verdade, tá? 9. A figura abaixo representa uma reprodução exclusiva de vegetais. Como que ela é denominada? Essa reprodução é sexuada ou sexuada? Então, isso chama propagação vegetativa, quando o caule dá origem a uma nova planta, tá? Isso é uma reprodução assexuada. Por quê? Porque eu não tenho união de gametas para a formação desse indivíduo. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades referente ao capítulo 6 do suplementar, o 1, o 7, o 8, o 9 e o 10. E do capítulo 7, o 1, o 6, o 10 e o 11, que foi os exercícios que eu não corrigi aqui, tudo bem? Então, prestem atenção, façam corretamente, nós corrigimos na live e a partir de agora, bons estudos.